Exemplo de interruptor paralelo duplo, ou seja, quando no espelho de parede eu tenho duas teclas, as quais são paralelas, ou seja, cada uma delas vai ligar uma lâmpada separadamente da outra, porém, os pontos de acionamento, eles são paralelos. Então, a gente precisa sempre lembrar, né, de primeiramente olhar o quadro de divisão e dimensionamento de circuitos. E a primeira coisa é identificar esses pontos na planta baixa. Então, aqui eu já tenho as caixas de passagem no teto e tenho os dois interruptores paralelos, cujo a achura sólida representa, então, o paralelismo nessa situação. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu tenho duas lâmpadas aqui, então eu vou identificar essas lâmpadas. Aqui eu pego, então, a identificação das lâmpadas. Lembrando, né, que esse circuito de iluminação, eu estou considerando que ele é o circuito o qual eu nomeei como número 1, né, os ambientes que estão no circuito de número 1. Coloquei a carga determinada para esse ambiente que está na tabela de divisão e dimensionamento de circuitos, e aqui eu estou chamando essa lâmpada aqui de B. Agora eu vou dar o nome, então, para esse outro ponto. Na verdade, consistirá na mesma coisa, né? Ela vai pertencer ao mesmo circuito. A única coisa é que essa lâmpada se diferencia, porque aqui eu vou chamar de A. Por que eu estou fazendo essa diferenciação entre as lâmpadas? Porque eu preciso informar isso para os meus interruptores que estão na parede, na planta baixa, para que eu possa visualizar qual deles está ligando qual lâmpada. Então, eu vou fazer, o próximo passo é isso, é identificar. Então, a primeira coisa agora, eu vou identificar os interruptores que acendem a lâmpada A. Então, nesse caso, eu vou marcar aqui como esse primeiro, sendo o que acende a lâmpada A, e esse primeiro aqui de baixo também como sendo o que acende a lâmpada A. Depois, eu faço a mesma coisa para o interruptor B. Eu vou marcar, identificá-lo aqui em planta B, e identificar aqui em planta também o interruptor B. Muito bem. Próximo passo, agora, então, é a gente trabalhar com a fiação que está saindo do quadro de distribuição. Lembrando, né, que sempre do quadro de distribuição eu vou sair primeiramente com o meu fio fase, meu fio neutro, e quando se trata de circuitos de iluminação, eu preciso pensar, né, em quais pontos cada um desses fios precisa chegar. Então, em se tratando do fio neutro, que é o fiozinho azul, ele precisa sair do quadro de distribuição e eu preciso levá-lo até os pontos de lâmpadas. E ele não desce aos interruptores. Quem é que desce aos interruptores? É o fase. Então, eu vou sair com o fase também do quadro de distribuição e vou descer com ele até um dos pontos de interruptores. Então, vamos marcar isso. Primeiramente, eu vou pegar essa linha de chamada aqui, que não tem nada a ver com a elétrica, como eu já expliquei, porém, ela é uma linha que serve para organizar o desenho. Então, eu já vou colocar em todos os trechos onde eu tenho eletrodutos, com o intuito já de ajudar, né, a organizar aqui o meu desenho para quando eu tiver que fazer a marcação, então, dos condutores. Então, estou organizando aqui rapidamente. Muito bem. Então, saindo do quadro, fazendo esse movimento da direita para a esquerda, quem é que eu preciso marcar aqui? Bom, eu vou marcar, então, o meu fio neutro e o meu fio fase. Relembrando, então, aqui, ó, quem é o fio neutro? O fio neutro é o fio azul e o fio fase é o fio vermelho. Eu preciso identificar o número do circuito, né, para eu saber que estes dois fios, ó, eles estão ligando essas lâmpadas aqui, né, que fazem parte desse circuito 1, e ao mesmo tempo eu preciso informar a bitola desses dois fios aqui. Lembrando que essas informações de circuito e de bitola eu vejo no quadro de divisão e dimensionamento de circuitos. Muito bem, vamos começar então primeiro com o fio neutro. O fio neutro, então, nesse trecho ele está chegando até essa lâmpada, mas ele ainda precisa chegar até essa. Então, o que eu preciso fazer? Copiar, né, as informações aqui, ainda preciso copiar a informação do circuito e a bitola e trazer o fio neutro até esta outra lâmpada
né, ele chegando até essa outra lâmpada. Aqui só a título de organização, né, eu vou centralizar aqui essa informação. Muito bem. Da parte do neutro, então, está tranquilo. O neutro ele não desce para os interruptores. Agora, eu vou fazer com que o fio fase, então, vá descer para um dos interruptores, para que depois eu possa mandar, né, os retornos. Então, aqui eu posso escolher, ó, se o meu fase ele vai descer para esse interruptor, esses dois interruptores aqui, ou se ele vai descer para esses dois, certo? Então, se ele descer para esses dois, eu vou representá-lo nesse trecho de eletroduto. Se eu escolher que ele desce para esses dois interruptores, eu preciso representá-lo tanto nesse trecho quanto nesse trecho. Porém, né, como nós estamos lidando com um projeto de instalações elétricas, faz parte do projeto a otimização e a economia, né, de material. Então, o caminho mais curto que eu percorro até chegar num interruptor é esse caminho aqui. Por isso que eu vou escolher esse caminho para mandar o fio fase para lá. Então, a mesma coisa, eu copio o número do circuito, a bitola do fio, sempre precisa informar a bitola do fio, e eu vou representar aqui, então, o meu fio fase descendo. Muito bem, eu tenho agora paralelismo entre os interruptores, certo? Então, depois que eu já trabalhei com o fio neutro e o fio fase, eu preciso fazer a ligação paralela, representar a ligação paralela de A com A e de B com B. E isso acontece fazendo dois tipos de movimento, né? Um movimento que vai destes dois interruptores e passa por todo este caminho até chegar a estes dois. Depois ele precisa voltar pelo mesmo caminho para encerrar, né? Complementar e completar a ligação paralela entre eles. E aí, como eu tenho duas lâmpadas diferentes, as quais estão em paralelo, eu tenho que fazer primeiro a situação da lâmpada A e depois a situação da lâmpada B. Então, vamos começar aqui com a situação da lâmpada A, né? Então, eu tenho que ligar esse interruptor com esse A. Eu vou pegar aqui, então, o símbolo que representa o retorno, que é esta linhazinha mais curtinha, que ela se diferencia das outras, né? Porque ela só vai até a metade. Então, o que é isso aqui que eu estou representando nesse primeiro trecho aqui? Ó? Eu estou dizendo que está saindo um fio aqui de A, passando por esse eletroduto. Agora, esse fio ele vai passar também nesse trecho. Então, eu vou copiar esse fio aqui, sempre identificando, né, a qual dos interruptores ele faz parte. Copio esse fio aqui, e esse fio ele precisa chegar até esse A, então ele vai ter que estar copiado aqui também. Ele vai ter que aparecer aqui nesse trecho aqui também. Muito bem. Então, eu fiz o caminho da ida. Agora, eu preciso voltar com esse fio até o A para estabelecer a ligação paralela. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente copiar novamente esse símbolo de retorno aqui do lado, nesse trecho. Copio novamente nesse trecho. E vou copiar aqui novamente neste trecho. Muito bem, a ligação em paralelo do interruptor A, ela já está feita. Porém, eu ainda não fiz a ligação da lâmpada em si. Então, eu gostaria de lembrar o seguinte, ó, se eu escolhi descer com a fase nesse interruptor aqui, eu só vou poder sair com o retorno que faz a ligação da lâmpada, que fecha o nosso circuito, do outro lado, o qual não desceu a fase. Então, obrigatoriamente, eu preciso descer, né, com o interruptor, com o fio de retorno desse lado aqui de A, para ele poder ligar a lâmpada. E aí eu estou diferenciando essa linha, só para a gente entender que é a linha que faz a ligação, que fecha mesmo o circuito, com essa corzinha roxa. Mas ela nada mais é do que o mesmo fio, esses mesmos fios que estão aqui, né, nessa cor amarelinha, só que agora eu só estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que ele está saindo desse lado e tem que chegar até a lâmpada A. Então, eu represento ele nesse trecho e represento aqui também neste trecho. E aí, com isso, eu concluo a minha ligação paralela apenas, então, da lâmpada A, certo? A título de organização, então, eu vou só aproximar aqui. A gente sempre tem que prezar pela organização, né, do desenho da planta elétrica, porque lembrando que alguém vai precisar interpretar essas informações. Então, quanto mais a gente estiver com elas organizadas, vai facilitar para a pessoa que está trabalhando com esse projeto. Então, eu estou aqui, estou organizando, né, a informação de A.
E agora eu vou fazer a mesma situação para fazer a ligação paralela do interruptor B. Então, a mesma coisa, ó, eu vou sair aqui com uma linha de B, passando por esse trecho, por esse trecho, por esse trecho, até chegar no outro B. Então, vamos lá, vou copiar aqui. Muito bem, agora eu tenho que identificar, né, que esse retorno é do B e não mais do A, então até posso centralizar melhor esse A aqui, ó. Vou copiar, então, tanto a identificação, né, quanto o fio nesse trecho e neste trecho aqui. Muito bem, já fiz o caminho da ida de B até o outro B. Agora eu preciso voltar, né, até o B de novo para fechar, para estabelecer a ligação paralela. Então, o que eu faço aqui, ó? Copio essa linha, vou copiar ela aqui de novo e vou copiar aqui neste trecho de novo. Muito bem. A ligação paralela do interruptor B com o outro interruptor B já está feita. Porém, eu ainda preciso ligar a lâmpada B. Então, o que acontece aqui? Como eu já expliquei, né? Se o fio fase ele desceu para esses dois interruptores, eu só vou poder sair com o retorno que faz de fato a ligação deste lado, né, onde estão esses outros interruptores. Por isso que eu até, inclusive, estou sinalizando com uma outra corzinha para a gente entender, né, que da onde sai o retorno final, né, que chega até a lâmpada, é o outro lado, é o lado oposto ao lado que desce o fase. Muito bem. Então, para eu ligar a lâmpada B, eu preciso mandar esse retorno para cá. Então, eu vou copiar, né, essa linha que tem a coloração diferente aqui, e identifico nesse trecho. Por que não tem nesse trecho aqui, nesse trecho? Porque a lâmpada B, ela tá aqui, né? Então, se eu estou saindo daqui com o retorno para ligar a lâmpada B, eu só preciso representar neste trecho aqui. Então, falta só apenas uma coisa, eu identificar, no caso aqui, onde nesse trecho de eletroduto, onde apenas eu tenho os retornos, falta eu apenas identificar, né, a bitola do fio aqui, certo? Então, sempre tem que ter essa informação. Aqui nesse caso, a gente entende, né, que essa bitola é de todos esses três fios, essa bitola é de todos esses três fios. Aqui nesse caso nem precisaria ter, né, essa bitola aqui repetida, poderia ser somente a marcação de uma das bitolas aqui, a gente já entende que é dos retornos de A e B, mas sempre é importante só identificar. Então, assim, a gente termina a ligação, então, de um interruptor paralelo duplo.